Olá, eu sou a Ana. No outro dia estava-me a queixar ao Luís porque há aqui uma série de assuntos que eu tenho que estudar e não me estava a conseguir concentrar. E ele recomendou-me um podcast que fala sobre como é difícil concentrar-nos quando temos tantos estímulos, e aqui estou a falar sobretudo da internet, e o que é que podemos fazer para reduzir ao máximo e focar-nos naquilo nas tarefas que pretendemos fazer. Ele falou-me num podcast que se chama Note to Self. Basicamente o podcast trata de como podemos usar melhor a tecnologia. Portanto, não é um podcast que diz tecnologia é má ou não usem. Não é precisamente o contrário, mas é usar sim, mas com alguma responsabilidade, tendo em conta algumas questões também. Portanto, como usar, acho que é sobretudo como usar a internet como seres humanos que somos. O ano passado, lá para fevereiro, eu depois ponho os links lá em baixo, eles fizeram um programa de uma série de episódios, dividido numa série de episódios, que se chamava Infomagical. O que é o Infomagical? Portanto, existe uma condição, aparentemente, que é a infomania, que até se pode dizer em português, infomania, portanto, que é uma obsessão por saber todas as notícias que estão a acontecer, tudo o que está a acontecer no mundo, na vida dos teus amigos, estar sempre a par de tudo o que se passa no Facebook e outras redes sociais, e que costuma estar associada a outra condição, de que eu só sei o nome em inglês, que é FOMO, que é Fear of Missing Out, portanto, o medo de ficar de fora. Que eu acho que sempre existiu, quer dizer, parece-me a mim que isso sempre existiu, mas que agudizou-se nesta altura porque existe muita informação, ela está acessível a toda a gente, ou a quase toda a gente, dependendo dos países, mas pronto. É como se tu não tivesses desculpas para não saber que determinadas coisas estão a acontecer, pronto. E que isto tudo gera uma sensação de angústia e de ansiedade que te tira a energia para fazeres outras coisas que são mais relevantes ou mais importantes para ti. Pronto, porque isto depois depende de cada pessoa, claro. E eu achei esse conceito muito interessante. Então, aqui a ideia era passar da infomania para a infomagia. Pronto, eles chamam infomagical, pronto, infomagia. Acho que posso fazer essa tradução. E então, criaram uma série de desafios para os seus ouvintes. Inscreveram-se 25 mil pessoas que depois iriam mantendo o programa a par dos seus progressos. Então, vamos ver se eu consigo explicar isto. E eu acho que, como há muitas dicas que eles dão, de como contornar esta questão da internet e do uso da internet sem deixar de a usar, porque aqui o objetivo não é esse, é usá-la melhor, pronto. E eles dão assim uma série de conselhos que eu achei muito interessantes e alguns já apliquei, então é só uma questão de partilhar aquilo que eles disseram. Pronto, é claro que se quiserem podem ouvir e se calhar escusam-me ouvir a mim, mas pronto. E então, eu tirei aqui apontamentos, não é? Desta vez tenho que me manter focada. Eu já gravei isto uma vez, mas ficou com um tom muito evangelista, muito de pregar, tipo, façam assim é que é. E eu não quero, o tom não é esse. Pronto, isto são tudo sugestões deles, que eu achei interessantes. Algumas, lá está, que pus em prática e que funcionaram, e que vos podem servir a vocês. Mas claro, porque existem muito mais técnicas que podem ser usadas para lidarmos com a tecnologia no dia-a-dia, porque os avanços... Para mim parece-me que os avanços na tecnologia têm sido muito rápidos, em pouco tempo. E nós temos acesso, logo, às coisas todas, mas ainda não temos uma espécie de ética de uso. Então, para este desafio, inscreveram-se 25 mil pessoas. E aqui o objetivo era... Cada pessoa, de uma lista de 5 objetivos pessoais, tinha que escolher um. Que podia ser estar mais em sintonia consigo mesmo, contactar mais com familiares e amigos, estar mais a par das notícias, ser mais criativo e o último era ser mais conhecedor de algum tópico específico. E então, as 25 mil pessoas, cada uma escolheu um destes objetivos e trabalhou durante uma semana para atingir esse objetivo. E diariamente ia mantendo alguém do programa, tipo da produção, a par dos seus progressos. O primeiro desafio que eles lançaram foi reaprender a concentração. Falam do multitasking, portanto, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Em cada programa eles falam com um investigador. Aparentemente, multitasking é um mito. E o que este investigador diz é que nós não fazemos várias coisas ao mesmo tempo, nós vamos passando de uma para outra. Então, imaginemos, eu estou a cozinhar, estou a ouvir um podcast, sei lá, que requer algum raciocínio mais profundo. Eu tenho que parar aquilo que eu estou a fazer para apreender aquilo que me está a ser dito ao ouvido. Eu estou a pegar um exemplo agora que me lembrei, porque é uma coisa que eu faço e que eu já reparei que acontece, efetivamente. Portanto, o objetivo neste desafio é fazer
só uma tarefa de cada vez. E eu posso dizer que isto para mim foi o mais revolucionário, porque isto é ridículo, porque isto é uma coisa muito básica. É óbvio que, acho eu, que para tu te concentrares, para estares mesmo a fazer só aquela coisa, tens que estar mesmo só a fazer aquela coisa. Só que com tantos estímulos, é tão fácil tu enganares-te e pensares, não, eu posso estar a ouvir isto ao mesmo tempo que estou a fazer isto e estou bem, estou concentrada. Não estou, obviamente que não estou. E eu tentei fazer isso quando estava a estudar, que é uma coisa que eu nunca fiz nem quando estava na faculdade, eu tinha que só estar a estudar. Não sei porque é que eu pensei que iria resultar agora, tantos anos depois de ter acabado o curso, que iria resultar ter não sei quantos estímulos e estudar e ia conseguir apreender perfeitamente aquilo que estava a ler. Não é verdade, não consegues. Portanto, primeiro objetivo, single tasking, eu fiz e comigo resultou. Outra coisa que ele diz, pois, que eu não li. Qual é também o problema de fazer várias tarefas ao mesmo tempo? É que como tu estás a interromper, portanto estás a fazer uma coisa de cada vez sempre, de cada vez que interrompes e queres voltar à tarefa principal, demoro não sei quanto tempo a voltar ao ritmo. Eles aqui apresentam um número que acho que é resultado de vários estudos, que são 23 minutos e qualquer coisa, e já estou mais cansada, portanto já não vou desempenhar tão bem essa tarefa, que era a tarefa principal, que eu queria mesmo fazer. Pronto. Portanto, primeiro desafio, single tasking, só uma tarefa de cada vez. O segundo desafio tinha a ver com o telemóvel. E eles aqui falam de um livro da Marie Kondo, que tinha a ver sobretudo com arrumar a casa, e aqui a ideia é aplicar esses conceitos, não é, ao telemóvel, ou seja, retirar do telemóvel tudo aquilo que não gera alegria, porque depois ela tinha esse conceito de gerar alegria. Em vez de pensar, eu vou tirar as aplicações, não, eu vou conservar as aplicações que são mais importantes para mim e que eu uso efetivamente, porque às vezes uma pessoa vai juntando aplicações, mas usa sempre as mesmas, então para que ter lá as outras? Portanto, seria aplicar isso. Outra coisa que eu não sabia que era possível antes de ouvir, mas eu também não sou muito especialista nestas máquinas, é que tu podes tirar as notificações das aplicações, portanto, não aparece lá aquela bola vermelha com o número a dizer-te, vem ouvir estes podcasts, tens 12 podcasts para ouvir, tens 4 e-mails para abrir, tens não sei quantas notificações no Facebook. Ou seja, tu é que decides quando é que lá vais, quando é que te dá mais jeito, quando é relevante para ti lá ir. E então isso apliquei logo no telemóvel e fez muita diferença. Portanto, esse era o outro desafio. O terceiro desafio, eu aqui acho que está um bocadinho ligado com o primeiro desafio, mas nem tanto. Se calhar nem tanto, que é de vez em quando desligar completamente. Tipo, desligar o computador, ter o telemóvel longe e concentrar-te só na tarefa que queres desempenhar e aprofundá-la ao máximo. Eles aqui falam de ver, pode ser ver um filme, pode ser ler, pode ser ouvir um podcast, música. Algo que alimente mais o nosso lado humano. Quarto ponto. Este eu achei muito engraçado, que é discutir algo que tínhamos ouvido, lido ou visto durante pelo menos 7 minutos. Portanto, naqueles, sei lá, encontros sociais, uma festa, uma ida à casa de uns amigos onde conhecemos alguém novo e tens que iniciar a conversa, quer dizer, podes não iniciar a conversa, mas pelo menos tens que aguentar durante 7 minutos, que aparentemente, isto foi o que a investigadora disse, é aquele tempo em que nós estamos a sondar um ao outro, a conhecer mais ou menos se dá para ter essa conversa, não nos estamos a conhecer intimamente em 7 minutos, quer dizer, em princípio não recomendo. Portanto, durante aqueles 7 minutos estás a conhecer, estás a sondar, ok, dá para ter esta conversa, não dá, há abertura, não há, e fazer esse esforço. Porque segundo a investigadora, ela dá aulas também, portanto, isto estamos a falar de 2016, foi o ano passado, e os alunos dela, 20 e poucos anos, ela reparou que tinham muita dificuldade em entabular uma conversa a nível pessoalmente, porque havia o medo do constrangimento, o medo dos silêncios, o medo de não conseguir desenvolver a conversa, e ela comentou que era preciso treinar um bocado essa parte do cérebro também e que normalmente quando os alunos punham isso em prática, não é? Que isso era um desafio que ela lhes lançava também, que saíam de lá muito satisfeitos e que normalmente as conversas depois prolongavam-se durante 2, 3 horas, enfim. Porque depois um assunto puxa outro assunto e quando há interesse de ambas as partes, a coisa desenvolve sempre. O último desafio, portanto, isto seria o último dia, fala de prioridade. E então, aparentemente, isto eu não sabia, prioridade foi uma palavra que surgiu no século XV na língua inglesa, que era singular. Ela foi singular durante 500 anos. Isto é muito engraçado, porque nós agora ouvimos falar de prioridades. Quais são as tuas prioridades?
Mas a origem da palavra era singular, prioridade, o que é mais importante para ti. E aqui não tem a ver tanto na vida, mas neste momento, portanto acho que é mais disto que eles falam, escolher o que é essencial para nós neste momento, hoje, qual é a minha prioridade. Depois sim, também acho que se pode escolher qual é a prioridade na vida, não é? E depois o investigador diz uma frase que eu acho que resume um bocado todo este trabalho que foi feito à volta da infomagia, que é Technology is a great servant, but a poor master. Portanto, a tecnologia é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Portanto, nós é que temos que saber para que é que estamos a usar a tecnologia. Portanto, eu acho que é ótimo ter tanta coisa disponível na internet. É claro que também há muito lixo, mas isso é como na vida, acho eu. Pronto. Há muita coisa válida e há muita coisa que não presta, e depois depende da pessoa, é tudo muito subjetivo. Mas eu acho que é ótimo, pronto, falando da internet, ter tanta coisa ao nosso dispor, mas nós temos que saber para que é que a estamos a usar. Lá estou eu com este tom preachy, muito... Ai pá, desculpem lá, eu não consigo evitar porque eu fico entusiasmada com isto, porque eu acho que é verdade. Pronto, a tecnologia é ótima para nos servir e pronto. O último episódio é a conclusão desta espécie de estudo, não é, que eles fizeram com estas 25 mil pessoas. Então, relembrando, cada pessoa escolheu um de 5 objetivos e então os mais escolhidos por ordem foram: o primeiro, estar mais em sintonia comigo mesma; o segundo objetivo mais escolhido era ser mais criativo; o terceiro, ser mais conhecedor de algum tópico específico. Houve uma senhora que, por exemplo, aprendeu a falar francês. O quarto, estar mais em contacto com amigos e familiares. E por último, o último objetivo escolhido foi estar mais informado acerca das notícias. Os participantes foram sendo acompanhados, né? Portanto, eles iam informando dos desenvolvimentos e logo no início da semana 40% das pessoas sentiam-se menos sobrecarregados com a informação, com a internet, e no último dia 71% sentia-se menos sobrecarregado. Portanto, ainda há aqui 29% que se calhar não sentiram grande diferença. Os mais bem-sucedidos foram os que se focaram no primeiro objetivo, portanto, aqueles que queriam estar mais em sintonia consigo próprios foram os que tiraram mais benefícios destes exercícios. Os que foram menos bem-sucedidos foram os que se focaram no quinto objetivo, que era o objetivo de estar mais a par das notícias. E eu isso acho que consigo perceber, porque eles também falam nisso, porque as notícias estão sempre a sair, não é? Há sempre notícias novas e tu nunca vais estar a par, a menos... Mesmo que tu estejas sempre ligada à internet e sempre a ver as notícias consoante vão saindo, nunca vais conseguir estar a par porque estão sempre a sair, não é? Sempre coisas novas a acontecer, o mundo é muito grande, tu tens acesso a tudo o que está a acontecer em todo lado, praticamente, e então são muitas notícias, é humanamente impossível estar sempre a par. Então, parece que este grupo que escolheu esse objetivo não o conseguiu muito bem. Pronto, continuava com os mesmos graus de ansiedade e de angústia por não conseguir acompanhar como gostariam de acompanhar as notícias. Uma investigadora diz que fisiologicamente a tendência é para saltarmos de uma coisa para outra quando estamos mais estressados. Portanto, isto é uma característica humana, sempre foi assim. Não é, agora com a internet ficámos todos muito estressados e distraímos com tudo. Não, nada disso. Nós sempre fomos assim. O que acontece é que a internet facilita mais que isso aconteça, porque lá está, é tão fácil, tu tens um ecrã, só precisas de clicar e mexer um bocadinho a cabeça e pronto. Estás sentada, uma pessoa está confortável e é mais fácil distrair-nos. E depois, é um bocado um ciclo vicioso. Tu fazes isso, se já estás estressada, vais fazer isso, ficas mais estressada, mais fazes isso. Portanto, é um bocadinho complicado. E depois ela disse outra coisa que eu achei muito interessante, que é a nossa capacidade de trabalhar e pensar a um nível profundo que nos torna únicos e insubstituíveis. E é algo que é colocado em perigo por todos estes estímulos facilmente acessíveis. Portanto, o acesso à internet não devia ser por defeito, devia ser só de vez em quando precisássemos. Portanto, mais uma vez se chega àquela frase de que a tecnologia é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Nós só devemos recorrer à internet, e desculpem lá, já estou outra vez com o discurso preachy, mas só devemos ir à internet quando precisamos realmente, pronto. Quando é para atingir um determinado objetivo que já temos bem claro na nossa mente. E depois eles comparam o uso da internet com uma dieta, não, com a alimentação. Ou seja, numa alimentação saudável, tu comes sobretudo frutas e legumes e carne com
carnes brancas com algum cuidado, o peixinho, pronto, comes essas coisas todas. De vez em quando comes um pacote de batatas fritas ou vais comer um cheeseburger, pronto. E assim devia ser com a internet. Portanto, por defeito, devia ser mais o ler, o ver os filmes, desenvolver um sentido de nós mesmos mais profundo e um conhecimento mais profundo dessa forma, e depois, de vez em quando, ir à internet para nos distrairmos ou até para ajudar a pesquisar um determinado assunto, mas de forma muito concentrada, muito objetiva, para não nos distrairmos facilmente com outras coisas. Esta história do pensamento profundo tem a ver com o que é que nos distingue das máquinas. É todo o nosso passado, as histórias todas que nos aconteceram, as ligações emocionais que nós fazemos, as histórias que outras pessoas nos contaram, as experiências dos nossos antepassados, familiares ou não. E tudo isso cria o ser que nós somos, que é um ser complexo e que pode resolver problemas de forma muito criativa. Não estarmos em sintonia com esse nosso lado humano aproxima-nos mais das máquinas, e eu acho que não é isso que nós queremos. Portanto, eu acho que isto já sou eu aqui a mandar habitados para o ar. Eu acho que a máquina é um ótimo instrumento para nos ajudar, mas é só isso, não é para comandar as nossas vidas. E eu acho que, como é tão fácil o acesso e distrai tanto, e distrai-nos da vida do dia-a-dia, das chatices do dia-a-dia, às vezes deixamos de pensar depois naquilo que realmente é relevante para nós. Pronto. Por outro lado, eu acho que a internet tem coisas espetaculares. Tem podcasts sobre diversos assuntos. Ainda ontem ouvi um que era sobre o Séneca, um filósofo romano, que é um da BBC, pronto, não é para marmar, mas quer dizer, é um assunto muito, muito interessante, muito pertinente, porque fala de jogos de poder, de coisas que ainda se veem agora. E depois há aqueles de humor, às vezes para uma pessoa se descontrair, tipo o Bruno Nogueira, a Mixórdia de Temáticas, o Nuno Marco com o Dr. Paixão, que eu conheci agora recentemente, que acho um piadão. Entrevistas com pessoas muito interessantes, algumas mais conhecidas, algumas menos conhecidas, mas todas com algo a dizer de interessante. Portanto, há coisas que tu podes encontrar na internet que são espetaculares e que te ajudam a estares em sintonia contigo mesma, mas tem que ser uma coisa pensada, é com um determinado objetivo. No meu caso é para saber mais, eu gosto de ouvir outras pessoas, gosto de ouvir a opinião de outras pessoas, sei lá, gosto de ouvir sobre história. Eu não vou ficar especialista em história, tipo, esquece, mas gosto de ouvir e fica a saber, fica a conhecer. Depois cada um encontra também o seu nicho de onde vai buscar paz e onde vai buscar orientação e depois não vais buscar sempre só um sítio. Eu também vou buscar orientação ainda aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe. Eles ainda me continuam a ajudar, ao Luís, quando são problemas. Coitado, ele apanha com muita coisa. Mas quer dizer, não é a internet que me ajuda nessas questões mais profundas, mais íntimas. Ajudam se calhar a desbloquear algumas coisas, não digo que não, mas depois há um contacto humano que é necessário para resolver, porque o meu contacto diário é com humanos. E eu quero que seja. Eu acho que nós somos animais sociais, tirando algumas pessoas que se sentiriam super bem no meio do mundo sozinhas, nada contra. De uma maneira geral, nós somos animais sociais e gostamos de estar uns com os outros e falarmos com os outros e tal. E eu às vezes acho que a internet rouba-nos esses momentos da sua essência, não é? Tipo, é aquela tal história quando vais tomar um café e o pessoal está agarrado aos telemóveis. Eu quando vejo um grupo assim, eu fico... então mais valia não terem saído de casa, é só para sentirem calor humano, se calhar não sei, mas às vezes tens que desligar e não tem mal nenhum. Eu sei que eu vivi até aos 18 anos sem telemóvel e desenrasquei-me, sobrevivi, mas o telemóvel é um espetáculo, tipo, ficas perdido não sei aonde, não sei o que, ligas, lá está, parece que connosco tem que ser ou 8 ou 80, ou estás sempre a usar ou nunca usas. Não, acho que tem que existir um equilíbrio, que eu também tenho muita dificuldade por vezes em alcançar. Pronto, já me estou a perder um bocadinho. Olhem, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha servido assim para dar umas dicas, para ajudar a lidar com a tecnologia, de forma assim mais objetiva e mais consciente. Eu acho que continuo a achar que a internet é divertida, não vou deixar de a usar enquanto tivermos. E pronto, e é isso. Sugestões, ideias, essas coisas já sabem, deixem lá em baixo e até a próxima. Tchau, tchau.